O budismo é uma tradição espiritual e filosófica que, por quase 3.000 anos, tem capacitado praticantes a eliminar os venenos e hábitos negativos da mente e revelar a sua natureza pura e absoluta. A natureza básica da mente é como o ouro puro, mas a sua pureza é inerente, não é óbvia, pois está coberta por uma mescla de emoções conflitantes, circunstâncias kármicas, obscurecimento, os intelectuais e hábitos. E essas camadas não refinadas, como minério que contém ouro, precisam ser removidas para que a essência pura do nosso ser e o ouro elementar seja revelada. O nascimento humano nos oferece a oportunidade de empreender esse processo de purificação e descobrir o amor, a compaixão, a equanimidade e a alegria que surgem espontaneamente da natureza fundamental da mente. Se examinarmos as nossas vidas, veremos que a real insatisfação, angústia e mal-estar que experimentamos não são causados por condições externas, mas pela forma como reagimos interiormente a elas. Nós não podemos negar que as condições externas difíceis existem, mas precisamos reconhecer que alguém com algum controle sobre os processos internos da mente não vivencie a mesma impotência e sofrimento face às perdas, adversidades e doenças, comparado a uma pessoa cuja mente não foi treinada. Sob o ponto de vista budista, nada supera a importância do uso deste nascimento humano precioso para reconhecermos a inabalável natureza absoluta da mente. Esse reconhecimento instiga a confiança e poder para enfrentar os acontecimentos efêmeros, tanto internos quanto externos. E o caminho para o conhecimento da natureza depende de nossos esforços para beneficiar os demais. Cada vez que colocamos de lado nossas tendências altas centradas para trabalhar pelo bem-estar dos outros, purificamos alguns dos nossos obscurecimentos usuais da mente e aumentamos nosso mérito. A purificação e geração de mérito constitui o caminho para a iluminação, e podemos encontrar constantes oportunidades para integrar as nossas atividades cotidianas. As pessoas em geral queixam-se de não poder ter tempo para fazer uma prática formal. Entretanto, qualquer dia pode ser estruturado com uma sessão de meditação prolongada, integrando o caminho espiritual à vida cotidiana. Os ensinamentos de Buda nos permitem consumir uma transformação através da prática espiritual sem nos sentarmos na almofada, sem anunciarmos nossa crença para os outros, sem religiosidade externa. Ou seja, não há necessidade de dizer que você é católico, que você é budista, que você é espírita. Não há necessidade disso, pois na realidade isso é apenas uma experiência ilusória. Não existe um alguém sendo espírita, não existe um alguém sendo evangélico ou protestante, não existe um alguém sendo ou perseverando na sua fé que seja relacionado a alguma crença voltada para o hinduísmo ou qualquer crença voltada para o catolicismo. É apenas experiências. Internamente, treinamos nossa mente e nos tornamos praticantes secretos do caminho à iluminação. Explicando, porque na realidade esse caminho de iluminação ele é interior. Não há, como foi citado anteriormente, não há algo para se estar em local para frequentar,
como se aquele local fosse único e exclusivo para estar ali. É como se ali só houvesse a energia ali. Isso é pura ilusão. E não houve ainda a clareza do ser que é. Então o caminho da iluminação, ele é interno, ele nunca é externo. Então onde quer que você esteja, seja dentro de um presídio, seja dentro de um túnel, seja dentro da água, seja dormindo, você já é a própria iluminação. Pensamos que a única maneira de criar felicidade é controlando as circunstâncias, tentando consertar o que parece errado ou nos livramos de tudo o que nos incomoda. Mas o verdadeiro problema está em nossa reação a essas circunstâncias, ou seja, em meu interior. O que temos que mudar é a mente e a maneira como ela experimenta a realidade, ou seja, no interior. A iluminação não é algo novo, ou algo que criamos ou trazemos à existência. É simplesmente descobrir dentro de nós o que já existe. Ou seja, eu já sou a iluminação. Não se busca a iluminação. Eu já sou a iluminação. Então, para haver essa clareza, é como se fosse um ato de perceber, de reconhecer. É o vislumbre abrir, o brilho se acontecer. Porque eu já sou essa iluminação. É a plena compreensão da nossa natureza intrínseca. É só abrir os olhos para ver o que está ali o tempo todo. Ao acordarmos pela manhã, nós alegramos com o fato de termos mais um dia para consumar a prática espiritual. Estabelecemos uma motivação pura e forte para deixar ele prejudicar os outros por meio de nossas ações do corpo, fala e mente, e para beneficiá-los como podemos. Durante o dia, verificamos a nossa mente mesmo quando estamos conversando, ocupados com atividades. Para ver essas ações, advém de uma intenção pura, ou de venenos como o egoísmo, o orgulho, a inveja e a raiva. Ou seja, o campo emocional. As ações ou palavras podem ser exatamente as mesmas, mas a motivação positiva ou negativa por trás delas determinará seus resultados kármicos. Explicando, positivo ou negativo na realidade são meros significados em aprendizados repetitivos. No sutil, não existem. Por isso, vai de acordo com aquela crença enraizada, havendo um loop de repetições absorvendo as informações para se gerar resultados kármicos, ou seja, resultados em repetições. Se repetidamente examinarmos nossos pensamentos, palavras e ações e domesticamos nossa mente, as nossas deficiências começarão a diminuir e as nossas qualidades positivas a crescer. Aí, o quanto mais reduzirem nossos efeitos, mais irão beneficiar as pessoas à nossa volta. Quanto mais forem implementadas as nossas qualidades positivas, maior será a nossa capacidade de ajudar os outros a cultivarem eles próprios nessas capacidades. Se queremos ajudar os outros a eliminar seus defeitos e desenvolver suas qualidades positivas, precisamos nos assegurar de que primeiro nós mesmos estejamos livres de defeitos e dotados de qualidades positivas. Mesmo que não estejamos totalmente isentos de defeitos, mesmo que não tenhamos revelado por inteiro todas as nossas qualidades positivas, devemos ter, pelo menos, ter purificado nossa mente o suficiente para ajudar os outros, ao invés de simplesmente criticá-los. Não sobrecarregue os outros com sua expectativa. Compreender as limitações pode inspirar compaixão ao invés de decepção, garantindo relacionamentos benéficos e viáveis. Lembre-se de que você tem pouco tempo juntos. Seja grato por cada dia que você compartilha.
sem a visão da sua natureza essencial, nossa atividade vai estar baseada num desejo comum. Hoje iremos acumular karma, por isso é tão importante examinarmos nossa própria mente. Quando temos um pensamento negativo ou mesmo pensamento neutro, precisamos transformá-la em virtuoso. Quanto mais redirecionarmos a mente, mais sua expressão externa em palavras e ações se tornam virtuosas. A raiz de todos os fenômenos do samsara e nirvana está na mente. Os estados mentais virtuosos e não virtuosos são responsáveis pelo karma, que leva o sofrimento ou a felicidade, ou seja, a crença, conforme foi explicado acima. Para desenvolvermos a diligência, precisamos pensar vez após vez sobre a oportunidade preciosa que a vida humana oferece. Recordamos da oportunidade que temos de buscar o desenvolvimento espiritual, lembrando que a prática espiritual é o único meio de descobrirmos a essência da nossa existência humana. Novamente, não ignore a impermanência. O que quer que pareça ser uma prioridade, na verdade é muito temporária. Vem e vai. Nada é confiável. E o tempo é muito precioso. Não espere até que você esteja morrendo para entender sua natureza espiritual. Portanto, antes de mais nada, a existência humana é muito rara, pois os seres humanos são de longe menos numerosos que os outros seres. Além disso, embora muitos países sejam povoados por centenas de milhões de seres humanos, quantos desses estão efetivamente buscando um caminho de virtude e benefícios ao próximo por meio de seus pensamentos, palavras e ações? Quantos estão tentando evitar ferir os outros? O número de tais pessoas pode ser comparado ao número de estrelas que podemos ver durante o dia? De fato, muito poucas. Mas se as pessoas praticam, elas conseguem melhorar. Aqui não há diferença alguma entre orientais e ocidentais. Se tomamos nosso primeiro contato com o Dharma, pensamos que vai ser perfeito desde o início e que se isso não acontecer, não há razão para praticarmos. Estaremos nos afastando do único meio que temos de nos tornarmos perfeitos e nos tornarmos verdadeiros praticantes. Primeiro, precisamos ser expostos aos ensinamentos para que então, passo a passo, nós possamos nos tornar verdadeiras corporificações, ou seja, virar matéria, do Dharma. Mesmo que tenhamos optado por seguir por esse caminho e façamos uso de tal meditação, nós não iremos imediatamente transformar nossas percepções, pois estamos lidando com padrões habituais muito potentes. Entretanto, através de muita prática consistente e estável, nossas negatividades diminuirão gradativamente, e tudo aquilo que é positivo, virtuoso e contribui para a iluminação crescerá. Independentemente de quais meios específicos estejamos empregando, é importante aplicá-los vez após vez, sem desanimarmos, recordando que o processo leva tempo. Seria ingênuo supor que praticantes novos conseguiram eliminar todas as suas deficiências e desenvolver todas as qualidades positivas da prática. Porém, se ao entrar pela porta do Dharma, seja em que estágio for de suas vidas, eles continuarem a praticar, então o amor, compaixão e sabedoria crescerão. Cada um deve seguir o seu próprio método. Seguir os ensinamentos da tradição que está ligado e manter a prática daquela tradição. Se a pessoa mantém um método de maneira pura, vai gerar benefícios para si e para os outros. Não se esqueça de manter um bom coração.
sempre procurando ajudar as outras pessoas. Importante também nunca criticar as outras tradições, mas sempre manter um respeito muito grande. As diferentes tradições religiosas são como as diferentes medicinas que existem. Há muitos doentes, em cada doente encontra ajuda numa determinada medicina. Quem não tem nenhuma prática espiritual deve entender que a causa do sofrimento e das dificuldades são os pensamentos e as ações negativas. Se você tomar veneno, você vai adoecer. Se você causa mal a alguém, se você reage a alguém de forma negativa, você vai sofrer o mesmo mal. Porque na realidade, não é mal ou bem. Não é que eu estou fazendo mal a outra ou a outra pessoa. Na realidade, ela não está indo nem vindo. Simplesmente você está fazendo a si mesmo, nunca o outro, porque não tem o outro ali existindo, a não ser eu mesmo aqui existindo. Então é como se fosse, alguns chamam de espelho, outros chamam de a sua versão, mas vai dar no mesmo. Resumindo, você está fazendo a si mesmo. Então, sabendo disso, mesmo que você não tenha uma prática espiritual, evite causar mal a outra pessoa. Tenha sempre uma intenção boa de querer beneficiar, de querer ajudar. Se você é budista, não significa que o Buda vai pegar você pela mão e tirar do sofrimento. A mesma coisa se você é cristão. Não significa que um Deus vai fazer tudo por você. É necessário que você faça alguma coisa. O pensamento autocentrado, o egocentrismo, se tornou um hábito muito forte. Para mudá-lo, precisamos nos reorientar, em vez de nos preocuparmos com o eu. Devemos redirecionar nossa atenção para você ou eles ou os outros. Essa redução da autoimportância diminui o apego que dela decorre. O alívio do sofrimento e das dificuldades só vai acontecer quando você desenvolver qualidades positivas e virtudes. Aí você vai perceber o benefício. Possam todos os seres ser beneficiados.